Olá, bem-vindo ao nosso segundo tópico aqui sobre análise de dados. E nessa nossa conversa a gente vai abordar aqui a modelagem dimensional e a modelagem transacional. Modelagem transacional voltada mais para os sistemas operacionais do dia a dia e a modelagem dimensional voltada mais para a análise de dados. Pessoal, a análise dimensional tá para análise de dados, assim como a uva tá para o vinho. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre ela, eu queria dar uma dica de leitura importante para vocês. Esse daqui, ó, esse livro, acho que dá para pegar na câmera aqui, ó. Tecnologia e Projeto de Data Warehouse. Esse talvez seja o livro mais didático que eu conheço, assim, quando a gente tá falando de análise de dados, de BI, esse tipo de coisa, né? Ele já é um livro um pouco antigo, ele é tá na quarta, essa aqui é a quarta edição, eu não sei se teve edições posteriores. Ele é de 2009, então ele tem mais de 15 anos esse livro aqui. Ele é um pouco difícil de ser encontrado, tem essa opção na Amazon aqui, ó, tá um pouco caro, tem usado. Então eu acredito que quem quiser aprofundar um pouquinho mais aí nos conceitos básicos de BI, fica a dica de leitura desse livro aqui, muito importante. Então vamos voltar a falar aqui da diferença entre as duas, para que serve, qual o objetivo delas. Então, que esse slide não ficou legal, mas eu vou tentar transpor para vocês aqui. Então, a gente vai falar aqui dos fundamentos da modelagem transacional, da modelagem dimensional e da aplicação dela. Então, qual que é o fundamento da modelagem de dados? Conseguir transpor para uma ferramenta tecnológica as particularidades de um mundo real. Essa abordagem quase que poética, assim. Então a gente tenta transpor aquilo que é a nossa convivência diária aí quando a gente está falando em dados. Então ele é uma representação estruturada de dados e seus relacionamentos, cria estruturas eficientes. Então quando a gente está falando de criação de estruturas eficientes, a gente fala muito de BI pela questão de, para conseguir ler uma quantidade massiva de dados com eficiência, a gente precisa de uma modelagem, de uma estruturação de armazenamento ideal para isso. E aí que entra. Dependendo do jeito que a modelagem é feita, ela impacta no desempenho, na escalabilidade, na escala, impossibilita. Muitas vezes uma modelagem mal feita, ela dificulta a escala dos produtos, das tecnologias. E ela dura aí, teve início nos anos 70, foi o que eu disse na aula anterior, que é a questão do fundamento. Então ela teve início nos anos 70 e perdura até hoje aí. Ela iniciou ali com os bancos de dados relacionais e perdura aí até hoje. Então primeiro a gente vai falar da modelagem transacional. O que é a modelagem transacional? A modelagem transacional é aquela modelagem que a gente utiliza nos nossos sistemas do dia a dia. Sistema de compra, sistema de vendas, marketing, são sistemas que ajudam a gente na operação diária, assim, da nossa vida cotidiana. Então o termo OLAP, OLTP, ele vem dos processamentos de transação online, ou seja, online, naquele momento. Ela é projetada para alta integridade de dados, então, ou seja, a criação dos sistemas operacionais ou transacionais, melhor dizendo, a criação desses sistemas para garantir uma integridade maior dos dados, existe uma forma de integrar por baixo, amarrar o sistema de determinadas formas que ele consiga dar uma integridade para os sistemas que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então ele tem um princípio fundamental aqui, ó, que ela é estruturada em formas normais. As formas normais são regras de como uma modelagem deve ser feita para que ela consiga prover toda a questão de integridade, toda a questão de consistência de dados,
controle de transação. Então é um conjunto de regras que direciona para a criação de uma modelagem de dados, diga-se assim, ideal, digamos assim, né? Então, quais são aí as características principais aí da modelagem transacional? A normalização, então, é uma estrutura altamente normalizada. Tem uma teoria no mundo da análise de sistemas que, para um banco de dados ser considerado relacional, ele tem que ir até a terceira forma normal. Eu vou tentar pegar aqui a descrição das normas aqui para a gente dar uma olhadinha de leve. Eu pesquisei no Google aqui, ó, a lista das formas normais. Então a gente pegou a primeira que apareceu aqui, foi gerada até pelo Gemini aqui, né? Então a gente é só uma forma aí de abstrair aquilo que eu estou dizendo para não ficar muito vago assim quando eu falo de formas normais. Então aqui a gente tem 4 formas normais que ditam assim o que é o ideal aí para uma boa modelagem. Então, por exemplo, na primeira forma normal diz, a primeira 1FN diz, cada campo deve ser atômico, ou seja, não pode ter valores multivalorados ou grupos repetidos. O que está querendo ser dito com isso? Talvez isso queira dizer, por exemplo, vou tentar pensar num exemplo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um sistema, uma tabela nesse sistema, que tem lá suas colunas, e tem uma coluna chamada telefone. Nessa coluna chamada telefone, a gente não pode, se a gente for cumprir a primeira forma normal, a gente não pode incluir 2 telefones diferentes dentro de uma mesma coluna, de uma mesma linha, de uma mesma coluna de um banco de dados. Isso daí fere a primeira forma normal. Então, por exemplo, a gente tem a terceira... e assim, as formas normais, elas são acumulativas. Então, por exemplo, para uma tabela estar na segunda forma normal, ela tem que estar na primeira forma normal e na segunda forma normal. Para ela estar na terceira forma normal, ela precisa estar na primeira, na segunda e na terceira forma normal. Então, por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Segunda forma normal, a tabela deve estar em primeira forma normal e cada campo não chave deve depender completamente da chave primária. Então, quer dizer o seguinte, numa tabela que eu tenho uma chave primária, todos os outros campos que não são chaves primárias, eles devem depender daquele registro da chave primária. E por aí vai. Então, vamos voltar aqui. Redundância. Então, uma das características da forma normal ideal aí é não haver redundância de dados. Ou seja, a gente não pode ter o mesmo dado espalhado por diversas tabelas. Isso é ótimo para a gente manter a integridade, mas é muito ruim quando a gente precisa agrupar informação, porque a gente tem que visitar muitos objetos, muitas tabelas para recuperar o mesmo tipo de informação. Essa questão da redundância, ela vai bater de frente com a modelagem dimensional. Porque a modelagem dimensional, para quebrar essa dependência de estar buscando, para a gente conseguir montar uma informação, a gente tem que visitar muitos objetos, isso deixa a consulta mais pesada de ser executada, digamos assim. Então, como o intuito da modelagem dimensional é trabalhar com muitos dados, então ele é um banco inteiramente desnormalizado, então ele não segue as formas normais, mas isso a gente vai falar mais à frente. Então ele tem uma otimização ali que ele é ideal para fazer inserções e atualizações, garante a grande consistência dos dados, e tem a base conceitual no modelo transacional, digamos assim, né? Então o que a gente tem aqui agora? Os componentes principais aí da modelagem transacional, quando ela segue as normas. Então a gente tem as restrições, são as regras ali que validam a integridade dos dados, a validação. Chave estrangeira, conceito importante, que identifica um registro dentro de um objeto dentro do banco de dados. Relacionamento, lembra que eu disse que a informação para manter a integridade e a não repetição dos dados, o esquema permite pegar a mesma informação, ela está repartida em vários objetos. Então, para recuperar essa informação, a gente precisa unir
os dados desses objetos. E aí que entra o relacionamento. Tem os atributos, que são aí as colunas da tabela, a grosso modo dizendo, e as entidades, que são a representação dos objetos do mundo real, que são as tabelas. Tabela cliente, tabela venda, tabela pessoa, tabela compras e por aí vai. Então, a aplicação dela aqui. Então, a gente tem a aplicação em sistemas RP. Perceba que aqui a gente está falando só de sistema que trabalha no nosso dia a dia. Sistema bancário, e-commerce, CRM. Então, é tudo. Imagine que o sistema transacional, que abriga a modelagem transacional, ela funciona para tudo aquilo que a gente usa para operar a nossa vida cotidiana. Todos os sistemas, né, que a gente usa para operar a nossa vida cotidiana. E agora a gente vai falar da modelagem com modelagem dimensional, que é a modelagem utilizada nos data warehouses e está sendo levada aí para os modelos de análise de dados. Então vamos lá. Então ela já representa aqui, diferente do LTP, ela representa-se a categoria, digamos assim, de OLAP, que é Online Analytical Processing, processos analíticos mesmo. Foi ela idealizada ali pelo Kimball. Tá faltando o Imon aqui, ó, que não foi só o Kimball, teve o Imon também. E o propósito dela, facilitar a compreensão por usuários de negócio e otimizar as consultas analíticas. Então perceba que, por exemplo, o jeito que é concebida essa modelagem é diferente. A gente tem aqui, por exemplo, um objeto fato, uma tabela fato, que é uma representação de uma ação de um sistema operacional, e tem aqui as dimensões, que a gente pode entender como os pontos de vista pelo qual esse fato pode ser visto. Então, por exemplo, eu tenho uma venda aqui. Então, do jeito que está modelado aqui, ó, eu posso analisar essa venda por cliente, posso analisar ela por produto, posso analisar ela por localização, posso localizar pelas questões de tempo. Então, é um fato que a gente pode analisar ele por diversos pontos de vista, digamos assim. Então, é um fato com suas dimensões. Voltando aqui. Então, olha lá, foi o que eu disse nos slides anteriores, ó. Ela é desnormalizada. Então, assim, ó, em tese, ela não segue as formas normais. Então, aquelas formas lá, essas formas aqui, ó, que eu até abri aqui e mencionei algumas, a modelagem dimensional ela não segue essas normas, essas formas normais aqui. Ela é exclusivamente feita para análise de dados. Como ela não segue as formas normais, ela tem uma questão de otimização, ou seja, eu já deixo mais ou menos a informação preparada para eu poder ler. Então eu não tenho que buscar ela assim em diversas questões. Flexibilidade, ou seja, ela torna mais fácil a evolução do modelo, porque conforme eu for precisando de alguma coisa, eu vou acoplando mais dimensões para analisar o fato em si. E aqui, ó, a separação lá, tem as métricas, que é o registro da operação, a venda, por exemplo, registro da venda, e as dimensões, que é as subdivisões por onde eu posso analisar aquela venda. Então, lá, para que as características aqui, para que a gente usa uma modelagem dimensional? Então, a gente tem como características aqui as medidas e KPIs aqui, KPIs aqui, são os indicadores de negócio, digamos assim. A gente tem dois esquemas aqui, modelagem principais, quando a gente vai modelar a modelagem dimensional, que é o Snowflake Schema e o Star Schema, que a gente vai ver mais à frente a diferença entre os dois. Tem as dimensões que a gente mencionou e as métricas aqui do negócio, que são as tabelas de fato. Isso daqui a gente vai olhar diretamente no banco de dados para a gente conseguir materializar aquilo que a gente tá vendo aqui. Então, as aplicações da modelagem dimensional. Então, como aplicação, o que a gente tem? Data Warehouse, que é onde a gente armazena. Então, conceito, modelo, como a gente armazena os dados. A gente consegue aqui informações para BI, né? Dashboards analíticos e relatórios. Isso tudo aqui auxilia na tomada de decisão. A gente consegue ter um dado agrupado e segmentado ali
para tomada de decisão. Próximo aqui. Diferenças. Aqui está uma diferença entre os dois tipos de modelagem, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Então, primeiramente aqui, ó, na modelagem transacional, captura o processamento de transações. Então, as operações do nosso dia. Qualquer transação que é feita, uma venda, uma compra, um desligamento, um pagamento, é um processamento de uma transação. Então, ele captura, registra essa transação. A modelagem dimensional já está falando aqui de análise de dados, histórico, tendências. Então, ela não tem como princípio, o objetivo principal ter controle de nada. O objetivo principal dela é armazenar dados para possibilitar análises para a gente fazer. Tem aqui, ó, foco operacional do dia a dia, na modelagem transacional, né? E aqui, foco estratégico, não é operacional, é estratégico de médio e longo prazo. Por isso que a gente mantém informações históricas, assim. A ideia é, conforme o tempo foi passando, vai armazenando esses dados para a gente conseguir fazer uma análise descritiva, que é aquela que mostra o que já aconteceu. A gente tem aqui as operações detalhadas. Então, eu vendi um carro para o João. Então, eu tenho registro lá do carro, do modelo, da hora da venda, de quem comprou, os documentos de quem comprou, o valor do carro. Então, uma operação detalhada. Aqui, na modelagem dimensional, irmão, é a visão consolidada. Então, eu tenho todas as vendas de carros que eu fiz aquele mês, entendeu? Então, o registro que eu tenho. Então, é isso que eu vou olhar. Não é o detalhe, é o macro. Registros de eventos atuais. Então, como é a operação do dia a dia, ele vai registrando aquelas operações que a gente vai fazendo durante o dia. Evidentemente que isso forma o histórico, mas o foco dele é registrar as operações atuais. E aqui na modelagem dimensional a gente está falando de perspectiva histórica. Lembra que a gente falou, ó, junta tudo isso com anos passando, e aí a gente consegue ver o que aconteceu, prever tendência, localizar padrões e por aí vai. Então aqui, mais uma diferença aqui. Então tem um aspecto, a gente vai olhar o aspecto, e a diferença entre os dois. Então primeiro aspecto, a normalização. Aqui, para um banco de dados transacional estar de forma com compliance, digamos assim, ele tem que ter no mínimo 3 formas normais. E o banco de dados dimensional não, ele é desnormalizado. Você projeta ele, esquece a normalização, é para atender um requisito de análise de negócio. Então a gente tem aqui a questão do aspecto de tabelas aqui. Então na modelagem transacional a gente tem muitas tabelas com poucos registros, e aqui na modelagem dimensional, como a gente modela ele para responder baseado em um assunto que a gente queira, ele tem poucas tabelas e muitos registros históricos aí de anos. A questão de atualização é constante em tempo real, ou seja, é o dia a dia, e aqui é cargas periódicas. Isso daqui talvez mude um pouco conforme a gente for conversando, dependendo muito da característica do sistema, da necessidade dele. Isso daqui não está escrito em pedra aqui, ó, que é carga periódica. Pode acontecer cargas aí em real time. E tem a granularidade aqui, que é o detalhe. Então, o detalhe dos sistemas transacionais é no nível da transação. É o exemplo lá da venda do carro para o João, que mora na rua tal, tem tanta idade, o RG dele é tal, o CPF é tal, vai pagar de tal forma. Esse é o grão. Aqui não, no dimensional é frequentemente agregada. Vou dar o mesmo exemplo. Não importa para mim saber que o João comprou um carro. O que importa é saber quantos carros eu vendi no mês e qual foi a minha variação referente ao mês passado. Quantos carros eu vendi no ano e qual que é a minha variação referente ao ano passado. Aumentou ou diminuiu? Questão percentual. Aumentou. A gente teve um aumento aí de 15% na venda de carro. Então, informação agregada. Aqui eu esqueço do detalhe. Então, vamos lá. Então, agora a gente tem aí que entra o pulo do gato, né? A gente tem ali o transacional, que tem um grão pequenininho, feito para o dia a dia, e a gente tem a modelagem dimensional. São duas modelagens diferentes que em algum momento elas têm que conversar.
Então, como que a gente faz isso? Então, a gente tem os sistemas transacionais. Então, o primeiro passo é esse, está aqui, ó, sistemas transacionais. O que a gente faz? A gente tem o processo de ETL. O processo de ETL entra aqui no meio, que é lembra que a gente falou assim que a gente faz a integração dos dados, faz a limpeza dos dados e das anomalias e por aí vai. Joga ali na staging area, ali, ó, caso tenha um staging area, a gente joga numa área temporária e esses dados tratados, agrupados, resumidos, sumarizados, eles vão para o Data Warehouse. Então, quem é responsável por fazer essa tradução aí do mundo operacional para o mundo dimensional ou analítico é uma camada que a gente chama aqui de ETL, de extração, transformação e carga. Lembra lá na arquitetura que ela estava no meio ali, que é cerca de 80% do processo que a gente falou? Então é aí que a gente pega e faz esses dois mundos conversarem através da integração, através das ferramentas de ETL. Agora, quando usar um e quando usar outro? Bom, a gente já, durante essa nossa conversa, a gente já falou muito, né? Quando a gente tem sistemas que exigem atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, são as características ACID, sistemas transacionais, operação no dia a dia, que precisa de uma integridade rigorosa. Por exemplo, o João, que comprou o carro, vamos supor que ele tenha que ter um registro lá no Itaú, por exemplo. Então, tem que ter um registro no Itaú, senão isso não passa na questão da integridade. Então, a integridade é bastante rigorosa. Alta frequência, então a gente tem muita transação, muitas vendas, muitas compras, muitas reclamações, então ele trabalha com essas milhares de transações por segundo. E para operações cotidianas, isso aqui a gente usa para modelagem transacional. Para modelagem dimensional, o que a gente vê aqui? É quando a gente... cenários, que é análise histórica de dados, relatórios, as KPIs, toda a questão de predição. Hoje está entrando muito forte a questão de IA, então a gente usa para essas questões exploratórias mesmo de dados. Então, as tendências futuras para a modelagem dimensional e transacional. Bom, a gente está falando muito da modelagem dimensional aqui, né? Quando nos adventos quando começou-se a falar em Data Lake, a gente tinha a impressão que a gente talvez não usasse mais a modelagem dimensional, porque em tese a gente estava saindo do armazenamento nos bancos de dados relacionais e estava levando isso para um repositório único, e a gente achava que isso era uma espécie de evolução. Mas o que acontece, mesmo com o advento dos Data Lakes, houve a necessidade de organizar melhor os dados e estruturá-los de forma mais adequada. Então, até hoje, quando a gente joga as informações, os arquivos Parquet, as tabelas Delta da vida, a gente ainda utiliza modelagem dimensional. Então, a gente deixa o fato e deixa as dimensões. Então, hoje as ferramentas mudaram, as ferramentas são mais modernas, mas a estrutura de armazenamento permite continuar a mesma. Então, por isso que eu falei, a gente tem aí uma ideia que começou ali no início dos anos 80. Então, as tecnologias, muitas delas mudaram, mas a ideia persiste viva até hoje. Então tem a modelagem para o Big Data, que aqui está falando adaptação dos conceitos tradicionais para volumes massivos de dados. Então assim, ó, a gente tinha aqui menos dados, a gente conseguia manter no banco de dados relacional, agora a gente tem uma explosão de dados, a gente, em tese, não consegue manter tudo no banco de dados relacional, apenas uma parte. O que a gente faz agora? Então a gente aplica os conceitos tradicionais que a gente já conhecia, utilizando uma estrutura mais nova. Então é aí que os dois mundos se unem e conversam. Então tem a questão de analytics aqui em tempo real. Lembra que eu falei lá a questão lá da atualização em batch do Data Warehouse? Então aqui a gente já está falando que, olha, tem a atualização em batch, mas a gente precisa integrar isso de uma forma mais rápida, porque o mundo mudou bastante. Então a gente tem que arrumar uma forma de fazer essas transações quando elas acontecem lá no modelo relacional, no modelo transacional, na operação. A gente arruma uma forma de levar ela para um armazenamento analítico para poder fazer uma análise rápida ali e tomar decisões no calor da hora, digamos assim, né?
tem a conclusão dessa nossa conversa aqui, que elas são complementares, essas duas modelagens. Não existe a modelagem certa e nem a modelagem errada. Existe a melhor modelagem para atender determinado objetivo. Então, as duas ainda vão sobreviver por bastante tempo aqui. Então, olha lá, as arquiteturas modernas tendem a integrar aspectos de ambas as abordagens. Então, a ideia persiste. Aquela ideia da ideia persistir. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar nessa nossa conversa. Na próxima aula, nas nossas próximos tópicos aí, a gente volta a conversar. Até mais.